Não gostei do jogo, né? Acho que não tem como gostar. O Cruzeiro irreconhecível do ponto de vista defensivo. Eu até anotei algumas estatísticas aqui que eu quero trazer depois. Mas um jogo muito fraco do Cruzeiro naquilo que é uma das suas principais valências, ser um time que se defende bem. Nós vamos falar aí, você citou, teve gols que o Cruzeiro perdeu ali, principalmente na reta final. Muita gente vai falar de oportunidades do Caio Jorge, oportunidades do Gabigol. Não estou isentando esses atletas das suas responsabilidades, mas num jogo em que a sua equipe produz 3 gols e você consegue sair sem a vitória, isso significa que você não está se defendendo nada bem. E o Cruzeiro é uma equipe que, ao longo da competição, ficou marcada justamente por ter uma defesa sólida, em especial fora de casa. O Cruzeiro não sofria 3 gols numa mesma partida desde o dia 6 de abril de 2025. Internacional no Rio Grande do Sul, um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, e o Jardim ainda tentando encontrar o melhor encaixe para esse time. Então, é realmente muito decepcionante a postura defensiva do Cruzeiro ontem. E aí, quando a gente fala de momento defensivo, é todo mundo, do Caio Jorge para trás, todo mundo tem as suas responsabilidades sem a bola. Mais uma vez senti o meio-campo do Cruzeiro apático, numa rotação abaixo da rotação do adversário, dificuldade de encontrar o adversário em campo, e também nos lances dos gols, muitas infelicidades barra falhas individuais e ou coletivas que nos levaram a ver esse placar bailarino aí no Jacone ontem. Realmente difícil de explicar o que aconteceu ali ontem. Não esperava essa postura do Cruzeiro do ponto de vista defensivo, sofrer tanto contra um dos piores ataques da competição. Eu esperava um Cruzeiro que, de repente, tivesse dificuldade com a bola nos pés, de encontrar espaços, porque do outro lado ia encontrar um adversário fechado, muitas vezes no momento defensivo, como a linha de 5, como foi, e o Cruzeiro com seus desfalques ofensivos, de repente, apresentando dificuldades que já apresentou em outros momentos. Mas, assim, a fragilidade defensiva que esse time apresentou ontem eu não esperava. E, enfim, sofreu 2 gols ali muito rapidamente no jogo. Não achei que melhorou no primeiro tempo em nenhum momento. Até discordo um pouquinho da coletiva do Matheus Henrique nesse sentido. A gente deve passar ela mais para frente. Volta melhor no segundo tempo. E aí acho que é bom destacar a entrada do Japa, né? Acho que fez bons 45 minutos, melhores do que o Matheus Henrique. Matheus Henrique não foi bem no jogo, não significa que ele não é bom jogador, não significa que ele não possa render, inclusive nessa função em algum momento, mas ontem especificamente não foi bem no jogo nos 45 minutos que teve, faz parte. O Japa entrou, contribuiu mais, Cruzeiro muito rapidamente iguala o placar e mais uma vez sofre um gol de bola aérea, né? O Cruzeiro tem sofrido muitos gols de bola aérea nos últimos jogos, seja bola parada ou não. Parecia um problema superado pelos comandados do Leonardo Jardim, mas volta a ser um problema. E aí tem uma questão de quem precisa encurtar o espaço ali do atleta adversário que vai cruzar a bola. Isso não tem sido feito com eficácia. Tem a questão dentro da área do posicionamento dos atletas, do timing, mas a verdade é que são jogos diferentes, adversários de níveis diferentes, e o Cruzeiro segue sofrendo gols de bola aérea. É um problema, em especial para uma equipe que vai disputar um confronto mata-mata ali na frente. Bola aérea define jogo, então o Cruzeiro precisa se defender melhor, precisa se reconectar com aquilo que estava fazendo certo para evitar esse tipo de lance, não tem evitado. E aí, Jardim mexe bastante no time, acho que as mudanças, algumas delas bem interessantes, acho que o Rian Guilherme entrou bem, ele mexe nas laterais, e o time vai ali muito para aquele abafa no final, né? Talvez com menos organização, com menos coordenação e mais coração e imposição mesmo para tentar buscar a virada, cria algumas boas oportunidades, algumas chances claras de gols, e acaba perdendo, ora por demérito nosso, dos nossos atletas, ora por mérito do Jandrei. Sim, Jandrei fez ali umas 2 defesas que eu nunca vi ele fazendo na vida, faz parte também. E aí o Cruzeiro amarga esse empate diante do Juventude. Resultado justo para mim, não acho que o Cruzeiro produziu o suficiente para vencer, porque até fez os gols para vencer. Você fazer 3 gols e não sair com a vitória é algo assim
muito raro, mas defensivamente não fez o suficiente. Uma tarde muito infeliz dos nossos atletas. Jardim fala de uma apatia e eu concordo com ele. E aí é isso, o Cruzeiro agora se despede do Campeonato Brasileiro, né? Eu sei que matematicamente não está confirmado a vaga direta na Libertadores, mas ela vai vir, gente, mais cedo ou mais tarde. É igual o rebaixamento do Sport, que só faltava confirmar. Na próxima rodada, no máximo na outra, o Cruzeiro vai estar confirmado na Libertadores de forma direta, e agora que o Jardim utilize esses últimos jogos para aproveitar aí bem o elenco, dar mais oportunidades a alguns outros atletas que podem ser úteis ao Cruzeiro na Copa do Brasil, onde aí sim ele está muito vivo e pode buscar um título nacional ainda nessa temporada, o que seria fantástico. Alguém quer acrescentar aí, meus amigos, sobre o jogo, sobre a escalação inicial ali com o Matheus Henrique e Sinisterra? O que vocês acharam? Caramujo, pensando um pouco na análise que eu fiz, o Cruzeiro, para mim, faz as escolhas coerentes, dada as devidas necessidades, por conta das ausências de titulares. Uma escalação que acabou me agradando, sim. Acho que havia uma expectativa boa para a gente ver novamente o Matheus Henrique em campo, com a lesão do Eduardo, acabou acontecendo. E o jogo foi um jogo diferente do que eu havia imaginado, se tratando aí da melhor defesa do campeonato contra o segundo pior ataque, né? O Cruzeiro acabou não mostrando a sua força defensiva, e isso, para mim, se tornou uma surpresa. O Cruzeiro até começa tendo a primeira oportunidade do jogo, uma dobradinha com o próprio Matheus Henrique e o Gabi, que por pouco não conseguimos abrir o placar, mas mal deu tempo de respirar e o Juventude já conseguiu, depois de um chute do Marcelo Hermes pela esquerda, acabou percebendo ali o Cássio adiantado e chutou encobrindo o goleiro, ainda que fosse com ou sem intenção de bater para o gol. O Cássio adiantado acabou facilitando, né, para que a bola pudesse encontrar as redes. E aí o Juventude acabou ampliando com o Gabriel Talhari, que era a fonte de esperança deles por ser o artilheiro da equipe. Para mim foi um erro do Fabrício Bruno, que não conseguiu acompanhar a jogada, e foi uma boa finalização também, mérito do atacante. E aí, depois de sofrer o segundo gol, acho que o Cruzeiro passou a entrar um pouco mais no jogo. Buscou tentar pressionar um pouco mais, enfrentou muita dificuldade, sim, na construção ofensiva. Acho que especialmente ali na questão de inspiração, de criatividade, muito em função da ausência do nosso principal articulador e criador de jogadas, que é o Matheus Pereira. E aí, quando falta inspiração, muitas vezes você aposta na bola parada. E, para mim, o Sinisterra não vinha fazendo um bom jogo até conseguir fazer o gol. Um gol de oportunista, um belo cabeceio, acho que aquilo ali também acabou acendendo um pouco mais o Cruzeiro. E o segundo tempo, o jogo começa com a entrada do Japa, que para mim fez sim um bom jogo. Gostei da atuação do Japa. Para mim, se teve algo de positivo que a gente pode tirar, uma das coisas foi a presença do Japa na partida. O Cruzeiro mostrou rapidamente reação, conseguiu o gol com o Caio Jorge, depois de uma jogada envolvendo ali o Japa e também o Kaique, mas o Juventude reagiu novamente, né? Então o Cruzeiro ficou um lá e cá, e com pouco tempo do Cruzeiro reagindo dentro da partida. E aí o Cruzeiro continuou apostando nas mudanças, né? Assim como aconteceu com o Japa, depois do terceiro gol do Juventude, o Cruzeiro fez novas mudanças, trouxe um fôlego diferente, conseguiu o terceiro gol, um gol de oportunismo. Não é à toa que o Caio Jorge é o artilheiro da competição, e nós esperamos esse tipo de reação, principalmente em jogos difíceis, como foi o jogo de ontem. E aí, nos minutos finais, ainda que o Cruzeiro tentou pressionar, não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol, e aí uma função também muito boa do Jandrei, né? A gente não pode negar que teve mérito do outro lado também. No balanço geral, Caramujo, erros individuais, falhas coletivas, e as ausências de jogadores importantes acabaram pesando aí no desempenho do Cruzeiro.
Agora é momento de recuperar as energias, corrigir os erros que precisam ser corrigidos, focar nesse duelo contra o Corinthians, estar ao lado do torcedor mais uma vez, vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores e não podemos mais postergar, não. Isso já acaba incomodando o seu torcedor. O Caramujo, Caio, Rafa e todo mundo, né, Amanda, que está nos acompanhando. O começo do jogo, até a primeira oportunidade, digamos assim, é do Cruzeiro, num momento ali onde tem uma tabela envolvendo Matheus Henrique e Gabigol, e demonstrando a fragilidade, né, que a equipe do Juventude tinha pelos lados do campo, né, a facilidade com que os jogadores do Cruzeiro conseguiram tabelar ali e criar uma chance. E aí, a partir do que acontece nesse lance, o Cruzeiro passa a errar em lances assim bestas, e aí o lance do gol ele começa com uma falha clara de marcação, uma falha de comunicação entre Matheus Henrique e o William, e aí a gente, claro, vai poder falar do posicionamento ruim do Cássio, mas mesmo o Cássio não estando bem posicionado, o Marcelo Hermes recebeu em condições de fazer um bom cruzamento, que talvez se o Juventude tivesse pesado a área com qualidade, ele também poderia ter criado uma jogada de gol. E aí o Cruzeiro desligado, um ritmo do Cruzeiro, para mim, ruim. E aí, no lance do segundo gol, acho que tem a questão, sim, do William ali com relação à linha de impedimento, mas o Fabrício Bruno ele não pode deixar que aquilo aconteça. Ele não pode tomar um lance daquele nas costas, a facilidade com que a bola passou por ali, e aí o Cruzeiro acaba tomando o segundo gol. Vem uma grande oportunidade para mim de um dos jogadores do Cruzeiro, que foi, dentro daquilo que a gente falou no começo, um dos que salvou, foi o Luiz Sinisterra, né? Ele consegue ali driblar, criar uma oportunidade. Acho que o Caio Jorge acaba não finalizando da melhor maneira, ele poderia ter batido de primeira. Ele tenta um corte parecido com um dos gols que ele fez contra o Vila Nova na Copa do Brasil e acaba perdendo a passada. E aí o Cruzeiro vai, dentro do primeiro tempo ali, sem conseguir criar muita coisa, o Juventude sem oferecer também muito risco, até fazendo algumas faltas e aí deixando que o Cruzeiro pudesse aproveitar na bola parada, e aí numa dessas jogadas, a inteligência do Luiz Sinisterra para poder se desmarcar e aí fazer o gol ali e colocar um 2-1. Na volta do intervalo, acho que a entrada do Japa condiciona muito uma melhora do Cruzeiro no segundo tempo. É um atleta que participa mais, que até dá mais segurança ao William pelo lado direito. E aí, uma jogada dele de muita inteligência, ele consegue achar o Kaique escora para o Caio Jorge e o Caio Jorge marca o gol. Aí entra para mim um lance que o William ele tem esse problema e ele precisa de resolver esse tipo de situação. É claro que passa por muito tempo a jogada do gol do Juventude, mas o primeiro escanteio, surge de uma posse que era do Cruzeiro e o William comete o mesmo erro que ele cometeu no Clássico, que aí teve o lance polêmico do Zanovelli, que tudo mais. Mas o William ele precisa de estar mais atento dentro dos confrontos. Era um jogo onde o Cruzeiro estava melhor naquele momento, o Cruzeiro tinha feito gol, a posse era do Cruzeiro, essa bola ela precisa de ser trabalhada com mais velocidade. Não dá para dominar, virar as costas e achar que todo mundo vai te estender o tapete para jogar. Então, tá ligado também, principalmente um atleta experiente como o William, isso não pode acontecer. O Cruzeiro acaba sofrendo gol, e aí o Leonardo Jardim, com as mexidas que ele faz do banco ali, coloca alguns atletas mais jovens, e o Cruzeiro acho que melhora dentro da partida, mas é uma melhora pequena, eu diria, e muito por conta também da ausência de qualidade do outro lado. E aí o Cruzeiro consegue ali criar algumas oportunidades e tem a oportunidade com o Caio Jorge para poder marcar o gol. Para mim, um resultado frustrante, e aí eu não estou nem falando porque é a questão do título. O Cruzeiro tomou 3 gols para um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve muita dificuldade para lidar com a bola aérea, como a Rafa disse, e aí se a gente projeta um confronto de Copa do Brasil, a gente está falando de um adversário que tem cobradores com muito mais qualidade, que tem atletas que podem finalizar essas cobranças de bola parada com muito mais qualidade. O recado, para mim, principal desse jogo é que alguns atletas eles têm condições de cobrar mais minutos. Outros atletas
eles têm que agradecer até aqui os minutos que tiveram. E aí eu entendo toda a qualidade, eu entendo todo o repertório e toda a expectativa que se foi criado em cima da contratação do Gabigol. Mas um jogo como o de ontem pede que o Gabigol faça mais, pede que o Gabigol entregue mais. E isso ele não conseguiu entregar. A gente está falando do lance do Caio Jorge lá no final, que ele acaba finalizando de uma forma ruim, concordo. Mas se a gente pega a média ali das finalizações que o Caio teve, o Caio ainda conseguiu colocar dois lances para dentro do gol e o Cruzeiro sair vencedor. O Gabriel teve um lance de cabeça limpo, que ele poderia ter finalizado da melhor maneira e não finalizou bem. Ele recebeu um baita passe do Luiz Sinisterra e ele teve dificuldade num fundamento básico, principalmente para um atleta do nível dele, que é o domínio. Então, a gente também precisa de cobrar. A gente cobra de quem pode entregar. O Japa teve menos minutos ao longo da temporada, impactou no jogo ontem de uma maneira muito mais positiva. Os dois jovens que entraram na lateral impactaram de maneira positiva. O Rian Guilherme, acho que ele deu uma demonstração de que ele pode ser mais utilizado. Ele é um atleta que precisa de receber mais esses minutos. Eu gosto muito do Leonardo Jardim, quero que ele permaneça aqui para o outro ano, mas é o que a gente debate algumas vezes aqui na Samuca TV. O bom trabalho dele não o isenta de críticas. Então, assim, ontem demorou a perceber que o time estava espaçado no que diz respeito à construção das jogadas, a bola tinha uma certa dificuldade para chegar nos atletas da frente, demorou a perceber que o Lucas Silva não fazia um bom jogo, e aí a gente vai ter que ponderar, não é por questão de desgaste, porque o Lucas Silva ficou de fora do confronto contra o Fluminense, teve a oportunidade de descansar mais do que os companheiros e fez uma atuação ruim. Não gostei da atuação do Lucas Romero, principalmente nos momentos com a bola. Então, assim, acho que alguns sinais eles precisam o Leonardo Jardim precisa de tentar tirar mais desses jogadores nessa reta final. E se esses jogadores, em um momento, não estão sentindo, talvez, tanto vigor físico para estar ali jogando, precisando de mais descanso, outros atletas deram a demonstração de que eles podem receber mais minutos. E aí, independente de idade, e eu não estou falando aqui que o Japa, que o Rian Guilherme são craques, tá? É o Zidane e o Bellingham que vão entrar e colocar o Cruzeiro no outro patamar. Mas é que, assim, são jogadores que demonstraram que podem mais, e aí não dá para a gente falar de sobrecarga se a gente não dá oportunidade para atletas que estão pedindo essa passagem. Emerson, uma questão que tem me incomodado nos últimos jogos, e ontem mais uma vez me incomodou, é como o Cruzeiro tem iniciado as partidas. Se a gente olha 3 dos últimos 4 jogos do Cruzeiro, pelo menos nessas 3 oportunidades, os primeiros minutos, o Cruzeiro se mostrou muito desligado. O Cruzeiro estava namorando com essa possibilidade de sofrer gols logo no início. Foi assim contra o Vitória, quando o Cruzeiro poderia perfeitamente ter tomado um gol com 20 segundos de jogo, se não fosse o Cássio. Contra o Fluminense, a mesma coisa, a exceção é o jogo contra o Grêmio, né? Que antecedeu a partida contra o Fluminense. Mas ontem, o Cruzeiro, mais uma vez, fez um início muito, mas muito ruim de jogo. Bem desconectado. Tanto que tomou 2 gols com muita facilidade logo nos primeiros 16 minutos. E é claro que preocupa quando você está enfrentando uma equipe como o Juventude, que é frágil, que está aí para só sacramentar o seu rebaixamento, basicamente, se mostrar tão frágil, né? E o Cruzeiro estava com a sua defesa completa. Se fosse um Cruzeiro com algumas mudanças na defesa, talvez a gente poderia ponderar que faltou entrosamento ou algo do tipo, mas não era o caso, né? O Cruzeiro estava com uma defesa completa diante do Juventude e mesmo assim foi capaz de sofrer 2 gols em 16 minutos, 2 gols com falhas muito claras, né? O primeiro, todos já ponderaram por aqui, a facilidade que o Juventude teve para trabalhar pelo lado esquerdo. O Gabriel Talhari fez o que quis com a defesa do Cruzeiro, né? Ele que tem essa habilidade para trabalhar bem fora da área, pelo lado esquerdo estava se associando bem com o Hermes e justamente por ali sai o gol. O Hermes que inclusive está encaixotando participações em gols e mais uma vez foi assim contra o Cruzeiro. Para mim tem sim uma falha do Cássio, né? Ela é maior do lado direito do Cruzeiro. O William falha, o Matheus Henrique também falha no lance, mas o Cássio poderia
ter tido um melhor time, talvez um maior poder de reação. A partir dali, um Cruzeiro que já estava desconectado, ele passa a se desordenar em campo. É um Cruzeiro que entra em pane completa, tanto que toma outro gol praticamente na sequência, onde tem falha do Fabrício Bruno, tem falha do William também para fazer a linha de impedimento, e o Gabriel Talhari tão livre, com tanta liberdade, se tratando aí da referência técnica do Juventude, é algo que me incomodou bastante. O Cruzeiro não se encontrou no primeiro tempo, né? Por muitas vezes me causou a impressão de que estava forçando muitas jogadas de forma desnecessária. Acho que teve um pouco de uma adaptação complicada ao gramado muito bom, inclusive, do Alfredo Jaconi, mas o Cruzeiro parecia que em alguns momentos não conseguia dosar em termos principalmente de força de passe, né? E aí a dupla de volantes errou demais. Em um jogo que não se tinha Matheus Pereira, se esperava mais desses jogadores, né? Tem ali uma chance na reta final, onde o Sinisterra, para mim, que já antes do gol era um dos poucos que se salvava, vai muito bem, mas o Caio desperdiça. Ao menos tem ali um gol que dá esperança, né? Um gol através de bola parada com uma boa cabeçada do Sinisterra. Quando o Cruzeiro volta para o segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro volta bem. É um dos melhores momentos do Cruzeiro na partida. A entrada do Japa tem muito impacto. O Japa cada vez mais acho que está pintando como uma boa alternativa ao Christian, né? Porque é sempre um caos quando o Christian não está nesse time. O Matheus Henrique é útil, é bom jogador, mas não parece ter o mesmo perfil do Christian para fazer essa função dentro daquilo que o Leonardo Jardim deseja. E para mim a substituição foi muito correta. Não só pela parte técnica do Matheus Henrique, que não foi legal na primeira etapa, mas porque ele estava amarelado também, né? E ele tinha uma função defensiva importante. Japa entra bem, o Cruzeiro melhora, empata, só que depois disso o Cruzeiro mais uma vez desliga, né? Poxa, estava empatado, o empate não resolvia em nada a vida do Cruzeiro. E aí é tudo que o Juventude queria. O Juventude cresce no jogo, o William dá margem para isso, com essa falha que até o Pedro citou, e aí na sequência vem gol do Talhari, mais uma vez livre, impressionante. O Juventude tem pouquíssima qualidade individual, e justamente o cara que tem mais qualidade, que levava mais perigo, acabou ficando livre em inúmeras oportunidades, e aí o Cruzeiro acabou sofrendo 3 gols. Detalhe, foi só a segunda vez no campeonato que o Juventude conseguiu fazer 3 ou mais gols. Conseguiu isso em sequência, contra Vasco e Cruzeiro. Infelizmente, o Cruzeiro foi uma das equipes a sofrer 3 gols para o Juventude, algo que o Juventude só conseguiu 2 vezes em 34 rodadas disputadas. A partir dali, o Cruzeiro só melhora com as substituições, né? Ainda demora um pouquinho para o Jardim fazer as alterações, mas de fato tem um impacto do banco de reservas e é uma das melhores notícias do Cruzeiro em relação ao jogo de ontem, né? Esse banco de reservas que em muitos momentos a gente acaba até contestando, mas que ontem melhorou o Cruzeiro, que ontem fez com que esse time jogasse melhor, o ataque passa a ficar um pouco mais conectado com as entradas do Cauã Moraes, do Cauã Prates, que talvez não tenha tido tanto destaque, mas ajudou, o Kaique parecia um pouco desgastado, e aí mais para frente tem a entrada do Bolassi também, né? Pouco antes da entrada do Bolassi, uma grande chance do Sinisterra, que quase faz um golaço de canhota, mas enfim, o Cruzeiro consegue aí, na marra, o empate na reta final, uma boa jogada do Bolassi, né? Eu acho que vale destacar o Bolassi também, que é um cara que em muitos momentos eu tenho uma certa dificuldade de achar uma utilidade dele, mas ontem foi útil, ajudou bem o Bolassi no jogo, fez boa jogada pelo lado direito, e aí o Caio Jorge com oportunismo fez. Na reta final, talvez o Cruzeiro tenha tido ali um espírito de inconformismo, sabe? Entendeu que precisava vencer, mas entendeu de forma muito tardia e não foi competente para converter as oportunidades que teve em gol. Por erros de Gabigol, por erros de Caio Jorge, também por boas defesas do Jandrei. Sistema defensivo do Cruzeiro já tem me preocupado alguns jogos, e aí eu acho que vale falar de uma figura importante, faz uma baita temporada, mas que para mim ontem, mais uma vez, ficou abaixo, que é o Vidalba. Eu tenho sentido uma queda do Vidalba. O William, essa questão da displicência dele é algo que a gente vem martelando há algum tempo, né? Então eu nem consigo falar tanto de queda do William.
essas alternâncias, para mim, são muito naturais. E não é a primeira vez que o William tem erros graves dentro de um jogo. A questão é que ontem os erros graves se converteram em gols, porque em outros momentos poderiam ter ocorrido gols, mas a defesa do Cruzeiro sustentou. Fica aí esse ponto de alerta, mas, por outro lado, pelo menos, acho que o Jardim, em um momento que deve girar mais o elenco, tá ganhando alternativas, né? Isso é importante. Porque eu imagino que depois do jogo contra o Corinthians, esse elenco vai ser um pouquinho mais rodado, e aí, quem sabe, alguns jogadores possam ser preparados para a sequência da temporada, principalmente para a semifinal da Copa do Brasil. Esse elenco do Cruzeiro pode ir além da base que o Jardim tanto confia. Tem gente que aí está com pouquíssimos minutos, mas que está merecendo entrar mais, está merecendo ter sequência, porque tem condições de ajudar o Cruzeiro. E aliado a isso, acho que vale falar também do Sinisterra, né? Dos titulares, talvez o maior destaque, um cara que foi capaz de jogar praticamente 80 minutos, mostrou confiança, criou boas chances, fez gol. O ano, para mim, do Sinisterra é em 2026, mas se ele puder entregar boas coisas para a gente esse ano, ainda melhor, porque é um cara bem acima da média.